Olá, boa tarde. Boa tarde, mulheres destemidas. Estamos aqui em mais uma live da nossa série Mulheres Destemidas. Muito obrigado para você que foi entrando aqui. Hoje nós temos um tema muito interessante e eu creio que vai abençoar a sua vida, o seu coração, que vai estar alinhado à palavra de Deus e o que Ele tem para nós nessa tarde, que Ele encontre em nós um solo fértil e que a gente possa, em nome de Jesus, destravar todas as crenças limitantes que nós temos de viver uma vida saudável. E esse é o tempo de você convidar sua amiga, aquela pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, precisa dessa reflexão. É o tempo de você ir nesse aviãozinho e chamar a sua amiga, para a gente poder passar essa tarde com esse bate-papo com uma convidada muito especial hoje. Então é o tempo de você convidar suas amigas e a gente poder desfrutar nessa tarde. Pegue o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia. Vão ter muitas orientações, dicas que com certeza vão destravar o futuro que Deus tem para você, para viver esse novo estilo de vida, uma vida mais saudável. Que Deus te abençoe. E eu quero fazer uma introdução, uma palavra de Deus, que ela é a nossa regra de fé e prática. Todos os temas que eu tenho colocado diante de Deus, esse projeto nasceu do coração de Deus e eu creio que quando vem do Pai, as coisas têm um propósito, né? E a gente descobrindo o nosso propósito, nós temos com certeza uma caminhada mais feliz, mais bem realizada. E esse projeto começou há um pouco mais de um mês e aqui a gente tem aprendido. Eu principalmente tenho aprendido muito com todos os temas que têm sido trabalhados aqui. Deus tem ministrado durante a semana, todos os temas são orados, consagrados a Deus e nesses temas Deus tem usado as convidadas que eu tenho convidado para estar aqui, para compartilhar o coração delas. E eu creio que esse projeto não é meu, é do Pai. E se prepare que você, mulher, aí pode ser convidada a estar comigo aqui nessa tarde, em todas as tardes, no sábado, para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então eu quero começar com a leitura da palavra de Deus, que mexeu muito comigo durante essa semana. Quando a gente fala de viver uma vida saudável, nós só canalizamos para um lado. Eu tenho que fazer aquela dieta, né? Me privar de tantas coisas e a gente acaba se sabotando em outras coisas. Mas viver saudável, a gente vai ver que tem outro patamar. E a palavra de Deus nos diz isso. Em Provérbios 3, se você está aí com a Bíblia, abra ou se conecte a Bíblia. Em Provérbios 3, versículos 7 e 8, que é a base do que nós vamos falar hoje. Diz assim a palavra de Deus: corra para o eterno, fuja do mal, seu corpo irradiará saúde, seus ossos irão vibrar de tanta vida. Vou repetir: corra para o eterno, fuja do mal, seu corpo irradiará saúde, seus ossos irão vibrar de tanta vida. Que palavra! O que me chamou a atenção aqui, para a gente viver uma vida saudável, nós precisamos correr para o eterno, correr para os braços do nosso Pai. É de lá que vai vir a vida plena, de lá que vai vir uma vida mais saudável, né? E a gente, como diz a palavra, devemos fugir do mal, né? E quando a gente está nos braços do eterno, nosso corpo irradiará saúde, até os nossos ossos irão vibrar de tanta vida.
E o nosso desafio com esse bate-papo hoje é que o seu corpo irradie vida, que as pessoas possam olhar para você e vejam uma pessoa, uma mulher saudável, mas não só no sentido físico, mas no emocional e principalmente no espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde. Então, ser saudável não é apenas comer direito, né? Não é apenas se manter uma dieta equilibrada, não é só fazer exercício. A forma como você pensa e age também influencia na sua saúde. E principalmente, a nossa conexão com o Pai vai trazer a saúde e a vida plena isso se torna um estilo de vida. Tudo que a gente fizer na nossa vida, nós precisamos do aval do nosso Pai. Então, às vezes você não tem conseguido obter essa vida saudável porque você tem colocado de lado Deus, do seu plano, do seu projeto de se tornar uma pessoa mais saudável. Então, como diz Provérbios, corra para o eterno, fuja do mal, e assim o seu corpo vai irradiar vida, vai se tornar saudável. Em outra tradução diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então seja muito bem-vindo, você que está aqui. É um tempo de investimento. Você está aqui conosco, conectado nessa tarde. Seja bem-vinda, Liliane, Murilo, Renata, Israel, Ediane, Antônia. E é o tempo de você ir mandar no aviãozinho aí, convidando seus amigos para estarem aqui nesse bate-papo. E sem mais delongas, a minha convidada especial, que é uma filha amada que eu ganhei no último ano para cá. É um presente e é uma honra poder compartilhar essa tarde com ela. E ela tem muitas experiências. E sem mais delongas, eu vou chamá-la e ela vai se apresentar melhor do que eu. Gabriela, a Gabi, como a gente de forma carinhosa chama, vai estar bate-papo. Oi, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Eu acho que tá dando interferência, né? Tá. Vamos colocar o fone aqui. Aí, vou colocar o fone. Ficou melhor. Estamos ajeitando os detalhes aqui. Aí. Acho que agora deu, né? Tá, dê um joinha aí pra gente, pra ver se tá o som legal, a imagem legal. Então, nós vamos falar de um tema bem relevante, né, Gabi? Mas Com primeiro certeza. se apresenta para todos nós, aqueles que estão nos ouvindo hoje. Então tá. Boa tarde, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Gabriela, eu tenho 26 anos. Eu passei 3 anos fazendo missões transculturais e retornei para o Brasil há menos de um ano. Me mudei para Brasília em dezembro do ano passado. Eu sou bacharel em Educação Física e estou cursando Psicologia. Por isso que eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre uma vida saudável. Isso. Esse tema, quando a gente aborda ele, muita gente pensa que inclusive eu coloquei a pergunta no Instagram, quem
quem vive uma vida saudável. E eu fiquei assustada com a porcentagem de 80% não viver uma vida saudável. O que você acha a respeito disso, Gabi? Eu acho que eles falaram a verdade, primeiramente, e eu acho que é muito importante entender o que é uma vida saudável, né? Porque às vezes você tem um conceito um pouquinho alterado e isso acaba afetando a tua resposta, né? Então, às vezes a gente pensa assim, a vida saudável é fazer exame de sangue uma vez por ano e tudo tá ok. Tem gente que pensa só na alimentação. Tem gente que fala, não, eu sou saudável, eu vou para academia 3 vezes por semana. Né? Então a gente precisa entender que a saúde, ela engloba todos os aspectos da nossa vida. Verdade. Entender esse conceito é primordial até para a gente começar um projeto, né? Com certeza. Nós aprendemos que nós somos corpo, alma e espírito. E é necessário que todas essas áreas estejam em equilíbrio. É verdade. Essa é uma palavra que, ao estudar sobre esse assunto, veio em todos os lugares: equilíbrio. Para a gente viver esse novo estilo de vida saudável, precisa ser equilibrado em muitas áreas, né? Com certeza. Eu acho que o espírito, a parte espiritual, ela nunca foi um problema, né? Nós entendemos a importância de ter um relacionamento saudável com Deus, de nutrirmos o nosso espírito, né, com a leitura da Bíblia, a oração, ir ao culto, ter um relacionamento com os pastores. Mas, infelizmente, ao longo do tempo, a parte do corpo, o físico, foi negligenciado e, infelizmente, a igreja teve um papel nisso, né? O corpo, ele sempre esteve atrelado ao pecado, né? Você não podia fazer uma atividade física, você não podia colocar uma roupa bonita, né? Então, ao mesmo tempo que a igreja nos ensinou muito a nutrir o nosso espírito, ela também nos ensinou a deixar o físico de lado, né? Mas nós temos que entender que, primeiramente, o nosso corpo é um presente de Deus. Né? Se o corpo não fosse importante, Deus não o teria criado. Teria criado somente espírito, alma, acidente. Mas eu acho que isso é muito importante, né? Entender que isso aconteceu. Infelizmente, a igreja teve um papel nisso, né? Mas nós temos tempo, nós temos uma chance de mudar essa história, mudar essa realidade. O perigo hoje está que muitas pessoas não estão sabendo equilibrar. Né? Hoje a gente vê, né, nas redes sociais, né, no nosso dia a dia, as pessoas valorizando o corpo e se esquecendo das outras partes, da alma e do espírito, né? Acho que a palavra-chave, nós falamos já no início, é o equilíbrio, né? Então, tem essa questão do espiritual bem nutrido, tem a questão do corpo negligenciado ou tudo gira em torno do físico, e tem a questão emocional, né? Que também, por muito tempo, a igreja taxou, né, o emocional das pessoas. Quantas vezes eu ouvi frases do tipo: depressão é falta de Deus, depressão é falta de ler a Bíblia, ansiedade, sabe, coisas assim? Então, acho que é essa palavra, a partir do equilíbrio, que nós conseguimos desenvolver os aspectos de uma vida saudável. Isso. E isso envolve decisões, né, Gabi? Com certeza. Eu preciso repensar toda a minha rotina, me adequar a ela de acordo com as decisões que eu tomar. Com certeza. Eu até fiz ali alguns passos práticos para a gente conversar depois, mas eu sou muito prática e muito sincera. Então, o que eu fiz aqui é um pouquinho do básico e do verdadeiro sobre esses aspectos que nós comentamos.
Então, vamos começar pelo exercício físico. Então, vamos. Qualquer pessoa hoje sabe dos benefícios do exercício físico, né? Passa na TV, tem no Instagram, tem no Facebook. Então, todo mundo sabe. Não há desculpa hoje, Não né? tem desculpa. Dá para Nós fazer em sabemos. casa, onde a gente está. Exatamente. Então, vamos citar alguns benefícios para não dizer que passou em branco, né? Tem a diminuição do risco de doenças, doença do coração, hipertensão, diabetes, doenças dos rins, doenças de todo tipo que você pode imaginar, tá? Controle de peso, a manutenção do peso, ganho de massa muscular. Para as pessoas que estão no processo de envelhecimento, massa óssea e muscular. Então, assim, eu posso passar a tarde só falando dos benefícios da atividade física. E um deles, assim, que eu acho que pode destacar bastante, que a gente vive todos os dias, é eliminar o estresse, né? Principalmente. Estresse, depressão, ansiedade, tudo. Quando você faz atividade física, você libera hormônios do prazer, você fica mais feliz e mais saudável, né? Então, agora, durante a pandemia, as coisas estão diferentes, né? As academias estão voltando a abrir aqui em Brasília. Tá tudo muito ainda, não sabemos como fazer, porém, não existe mais desculpa. Como a Marina falou, não tem desculpa. Hoje existe algo chamado YouTube. Você entra lá, você faz aula do que você quiser. Você faz dança, zumba, luta, pilates, alongamento, o que você quiser. E para quem é amante do TikTok, até no TikTok. Até no TikTok. Então, para todos os lados a gente tem a oportunidade, mas o que falta é decisão. Né? Exatamente. Então, eu não tenho dinheiro, eu não posso pagar um personal trainer, mas você pode acessar o YouTube, né? Sim. Esse é o básico sobre Sim. atividade física, né? O que a gente costuma fazer é detectar problemas, mas não apresentar soluções, né? Então, vamos pensar na praticidade, na realidade. Você nunca fez atividade física regular e você coloca como teu objetivo correr uma maratona. Quem é que acha que isso vai dar certo? Não vai mesmo. Não vai. O objetivo foi muito alto, né? Exatamente. Nós temos que ser realistas, né? Então, um passo de cada vez. A minha sobrinha colocou bem aí, a Daça, pequenos começos. Pequenos começos que vão te conduzir à maratona, que seja o objetivo final, né? Com certeza. Ao mesmo tempo que se você ficar parado, você não vai sair do lugar. Se você der o teu máximo já no começo, você não vai chegar no final. E aí vem as lesões, outras coisas que vão te paralisar de vez. Com certeza. Então, se você vai decidir assistir um vídeo no YouTube, fazer um programa de atividade com as suas amigas, com seus amigos, tenha cuidado, procure, se possível, o acompanhamento do profissional. E se você tem lesão, se você tem algum problema de saúde, tudo isso você tem que considerar. Eu quero colocar até o meu caso, né? Eu sofro de 2 hérnias de disco. Então, assim, eu não posso, igual você falar, eu vou correr uma maratona. Eu tenho as minhas limitações, mas é um progresso. Antes, eu jamais pensei de correr nessas corridas de rua. Hoje eu já consigo. Então, assim, eu fui fortalecendo a minha musculatura para chegar nesses pequenos passos que pode, quem sabe, lá na frente, uma maratona. Mas a gente tem que conhecer o nosso corpo, né?
Com certeza. Mais para frente eu vou falar algumas dicas, né, algumas coisas mais práticas. Mas Sim. vamos pensar nós vamos seguir a mesma linha de simplicidade e praticidade. Isso. Alimentação saudável. Eu acho que a maioria das pessoas aqui tem um carro ou sabe como funciona um carro. O que você precisa para esse carro andar? Te levar aos locais que você precisa ir? Combustível. Combustível. E como você decide o tipo de combustível que você vai utilizar? Você vai comprar o mais barato? Aquele que parece melhor? Aquele que vai te fazer chegar mais longe? Como é que você vai escolher? A seleção, né? Como que você vai escolher a tua fonte de geração de energia? É a mesma coisa com o nosso corpo, né? Nós já falamos, se o corpo não fosse de Deus, um projeto dele não existiria. Então nós já sabemos que é um presente de Deus. E é muito óbvio, sem o meu corpo, eu não faço nada. Eu não existo. Eu não sou. Agora, sabendo de tudo isso, o que é que você escolhe para ser o teu combustível? Nós nutrimos o nosso espírito com o melhor. Agora, com o que nós nutrimos o nosso corpo? Muito bom. Eu não sou nutricionista, tá? Mas eu sei o básico. A mesma coisa da atividade física vale para alimentação. Se você entrar no Instagram, no Google, você vai achar muita coisa de qualidade, tá? Então vamos pensar assim, ó. Um bebê, para ele crescer, se desenvolver, ele precisa ter uma alimentação saudável. A criança, ela já cresceu, mas ela só vai atingir o máximo do desenvolvimento se ela tiver o básico de nutrientes, de vitaminas. Sim. As mães, para aguentar a energia da criançada, elas precisam de energia. Eu posso ficar também a tarde toda explicando os motivos pelos quais nós precisamos de uma alimentação saudável. Então, é muito engraçado quando a gente vai no nutricionista, por exemplo. Você sai de lá com 5 folhas, com tudo que é tipo de comida, tem coisa que você nem sabe o que é. E você vai no mercado, é R$500, só uma semana de dieta. Tem gente que não vai faz, funcionar? Né? Porque se torna algo caro. Exatamente, não vai funcionar, né? Então, o que funciona? O equilíbrio. Eu não tô falando que você não pode comer pizza, sorvete, chocolate. Nós precisamos ser felizes também, né? A comida, ela é muito social. Sim. O sentar à mesa com as pessoas, rir, se divertir, é importante. Só que você abastecer o seu carro todo dia com batata frita, com frango frito, com chocolate, com refrigerante, uma hora o escapamento vai entupir. Uma hora o carro não vai ligar mais. Então é isso que a gente precisa entender. Equilíbrio. E se é um estilo de vida, eu tenho que pensar para minha vida toda, né? E muita gente fala, vou começar aquela dieta louca, cara, mas você não consegue sustentar isso. Exatamente. Dieta é muito difícil funcionar. Nós falamos sobre o quê? Reeducação alimentar. Isso. Tudo que é muito maluco, muito extremo, uma hora cansa. E quando você cansa, você volta aos hábitos antigos. Isso. Então, o que nós temos que fazer? Pequenos passos, pequenas mudanças. E essas pequenas mudanças, elas criam novos hábitos. E a partir disso, você consegue mudar, você consegue atingir os seus resultados, os seus objetivos. Automaticamente, hábitos, né, quando
você tem prazer, a gente vai largando de lado os ruins, né? Com certeza. E essa reeducação, eu vivi isso aqui em casa, contagia todo mundo. Muita gente às vezes tem dificuldade em fazer essa reeducação, porque acha, eu tenho meu filho, né? Como que ele vai ficar sem esse alimento? É interessante porque tem muitas pessoas aqui que têm filhos e acham que a sua reeducação vai atrapalhar na do filho, né? E esse estilo saudável é para todo mundo. A gente fica assim, vai ser ruim para o meu filho porque ele é pequeno. Ruim para o seu filho pequeno é um mau tipo de combustível. E se a criança ela aprende cedo o correto, ela não vai fazer errado. É verdade. A Daça colocou ali, reeducação é mais fácil de manter os bons hábitos. Com certeza. Tá. Então, a gente largando os maus hábitos, né? Estabelecendo essa reeducação alimentar, a gente vai falar de uma palavra que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir, que é o expulsar o sedentarismo. É importante a gente falar isso. Muita gente fala, vamos sair do sofá. Mas expulsar o sedentarismo é importante demais, mas não basta para ter somente isso, esse novo estilo de vida saudável, né? Ele tem que estar alinhado com essa reeducação alimentar. E tem muita gente que fala, né? O prato diz muito sobre a sua saúde. É verdade, e tá tudo muito ligado, né? Quando você tem uma alimentação saudável, pratica atividade física, uma coisa te anima a continuar na outra. Sim. Né? E uma coisa que também afeta muito isso é a saúde mental. Né? Nós falamos do físico, do espiritual e existe a parte também das emoções. Das emoções. Né? Que nós comentamos que foi um tabu por muito tempo, no meio evangélico principalmente. Né? Nós comentamos das frases que nós ouvimos. Porém, eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isso, né? Eu ainda estou no comecinho da minha jornada na psicologia. Eu estou no segundo período, né? Eu comecei a estudar, veio a pandemia. Então, agora não é um assunto que eu vou me aprofundar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Quando você está com um problema muscular, você vai ao médico. Se o seu carro estraga, você vai ao mecânico. Se o seu dente dói, você vai ao dentista. Sim. Então, qual é o problema de você procurar um psicólogo? É verdade. Né? A pessoa estuda para poder te auxiliar com um tipo específico de problema. Existe um tratamento, existe um cuidado que só o profissional da psicologia pode te oferecer. E nesse período de pandemia, esse é um dos profissionais que tem se tornado mais necessários. Verdade. Então, se você está passando por depressão, episódios de tristeza profunda, ansiedade, procure um profissional. É verdade. A mente sã, como diz o versículo, o corpo todo será são, né? Eu vi uma frase do Dr. Rogério que diz assim, manter o cérebro e as emoções ativas é fundamental para uma saúde saudável. E ele dá exemplos, né? Além da gente cuidar do nosso emocional, a gente proteger, blindar de algumas coisas que a gente sabe que vai fazer mal. Como o versículo aqui falou, fuja do mal. Você sabe que aquilo vai afetar o seu emocional, você não precisa fazer. É isso. E eu acho que nós precisamos urgentemente parar de acrescentar
coisas ao evangelho e aculturar o evangelho. Então, o corpo é sim bom. O psicólogo é sim bom. Nós precisamos cuidar das emoções, nós precisamos cuidar do corpo. E tudo isso tem base bíblica. Nada do que a gente está falando aqui é inventado ou vai contra os princípios que o próprio Senhor estabeleceu. Verdade. E isso vai salvar muita gente. Em Provérbios 17:22 diz bem assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Exatamente. Não adianta você ter um corpo de atleta, bonitão, comer bem, mas dentro de você tudo é uma bagunça. É verdade. Então nós temos que, ao mesmo tempo que, lógico, entregar todo o controle àquele que é o Senhor e Salvador das nossas almas, nós também temos o auxílio de pessoas capacitadas para isso. Isso. Nós não podemos desprezar o que Deus criou, né? Se Deus colocou pessoas capacitadas para te ajudar, seja humilde, procure. Eu mesmo tenho exemplo disso. Eu procurei ajuda profissional quando não estava bem. E como você falou, Gabi, a gente, quando vê que não está correspondendo, a gente precisa, né, da ajuda desses profissionais. E, de acordo com esse versículo que eu mencionei, não há nada como uma atitude positiva para fortalecer a nossa saúde. Né? A boa disposição ajuda a recuperar mais rápido dessas doenças emocionais e nos motiva a fazer as escolhas mais saudáveis. É isso mesmo. A gente fez a pesquisa, né? Não lembro qual a porcentagem das pessoas que falaram que não tem uma vida saudável. 80%. 80%. Quem respondeu, né? Não sei se todo mundo. Mas, então vamos pensar que nós não estamos onde nós gostaríamos de estar, em termos de atividade física, alimentação saudável. Se o seu emocional não vai bem, já dei a dica, procura ajuda. Já vi bastante gente ali falando, eu faço terapia, eu quero fazer, eu faço, é maravilhoso. A minha irmã colocou aí, eu não dispenso minha sessão toda sexta com meu psicólogo. A minha é segunda. Mas é isso mesmo, gente, não tem vergonha nenhuma, é maravilhoso. Mas vamos pensar então. Primeira coisa, com quem você tem andado? Quem são seus amigos? Quem são aqueles que te apoiam? As pessoas que estão ao teu redor, elas te motivam? Elas só reclamam? Elas têm um objetivo na vida? Isso faz muita diferença. Como você tem dormido? Você vai para a cama, fica no celular umas 3 horas, daí vai dormir, ou você dorme demais, ou você dorme o dia todo. Isso quer dizer muita coisa sobre a sua saúde também. Tem pessoas que têm problemas para dormir, eu tenho inclusive, mas não é normal. Então, se você tem problemas para dormir, isso é um indicativo de algo que não está indo bem. É como o carro que você falou, né? Quando aparece aquela luzinha, pode saber que tem algum problema no carro. Exato. E o sono é um desses sinais, né? Tem que ler o manual. Se a gente não dormir bem uma noite, a gente não, o nosso dia não rende, né? Não a energia acaba, né? Os nervos ficam à flor da humor. Estraga o teu dia. É né? verdade. Quando foi a última vez que você foi ao médico? Que você fez exames? E qual o resultado dos seus exames? Você tem ideia? Você tem cuidado disso? Ou você só vai no médico quando a coisa aperta? Quando algo realmente não vai bem e você sabe. Como está a sua vida com Deus? Todos esses aspectos
vão influenciar se você tem uma vida saudável ou não. É importante falar aqui sobre essa vida com Deus. Nós podemos chamar isso de espiritualidade, seja ela qual for. A maioria das pessoas que estão assistindo, eu acredito que sejam evangélicas, seguidoras de Cristo, porém, existem pessoas que têm uma espiritualidade diferente, né? E, independente de qual seja a tua espiritualidade, o desenvolvimento dela vai influenciar na sua saúde. Verdade. Eu tenho algumas diquinhas práticas, mas não sei se você já quer que eu fale agora, se tem alguma pergunta. Vamos voltar naquela questão do sono, porque tem gente falando aqui que tem graves problemas com sono. Uhum. E que dicas que você tem para essas pessoas? Olha, gente, eu tenho insônia, minha mãe tem problema para dormir, a minha avó tem problema a dormir. E eu já tentei de tudo, né? Atualmente eu faço uso de medicação por indicação médica, mas algumas coisas que eu tentei e que eu vi resultado é estabelecer uma rotina de sono. Sim. Então, por volta de umas 9 horas, eu tento reduzir televisão, celular, qualquer tipo de eletrônico. Por quê? A luz emitida, ela faz com que os seus neurônios, eles continuem em sinapse, em atividade. Então, é muito difícil para que eles se desliguem para você dormir. Enquanto eles continuam conversando, se comunicando, a tua mente continua ativa. Então, se desligar é um ótimo começo. Então, eu tenho uma meia luz, né, um abajur. Eu ligo meu abajur, ligo uma vela e eu vou ler algo relaxante. Um livro, nada de estudo, nada de trabalho. Uma coisa diferente. Para quem é ansioso, é muito legal você escrever a tua programação para o dia seguinte. Porque senão você vai deitar e você fica... Amanhã eu tenho que levar o cachorro para passear, eu tenho que comprar ração, eu tenho que comprar 5 tomates, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer a tarefa do meu filho da escola, eu tenho que ligar para o dentista. E você nunca consegue desligar a tua mente. Fazer um checklist antes de dormir. Fazer um checklist. Checklist de amanhã. De amanhã. Fazer isso, isso, isso. E daí você fica zeradinha. Você sabe o que tem que fazer. Verdade. Então isso vai te acalmando, né? E tem algumas pessoas que gostam de fazer o seu momento de oração, né? De introspecção. E ouvir uma música calma, relaxante. E você vai então proporcionando para o teu corpo calma, relaxamento. E é muito mais fácil passar para o estado do sono, então. Tem gente que fala muito de não comer comida pesada também, né, à noite. Uhum. E outros falam também de não abusar de cafeína. Você acha que isso tem a ver? Ou é de cada organismo? Eu acho, como eu disse, eu não sou nutricionista. Eu apenas estudo sobre as coisas que me interessam. A cafeína, eu acho que ela é muito de organismo para organismo. Uhum. Eu sou apaixonada por café, tomo café o dia inteiro e nunca percebi uma relação entre o café e a minha insônia. Eu fiz testes, inclusive, para comprovar. Porém, eu evito tomar café muito tarde, né? Tem pessoas que não tomam. E a questão de comer coisas pesadas muito tarde, o que acontece é que você vai, obviamente, passar pelo processo de digestão. Sim. Então, muito sangue do teu corpo, ele vai ser desviado para o teu estômago
para fazer a digestão. E isso faz com que a área fique pesada. Então é difícil você relaxar e conseguir dormir, porque o teu estômago vai estar trabalhando, o fluxo sanguíneo vai ser muito maior naquela região e, enfim, não é confortável, né? Então por isso que não é indicado comer coisas pesadas muito de noite, né? Muito tarde. A Renata falou aí que ela precisou de uma ajuda profissional, né? Nós temos aí as clínicas de sono. Se nenhuma dessas coisas tem beneficiado, aí é preciso de um profissional. Assim como a gente falou do psicólogo, tem os profissionais para cuidarem dessa área também. Sim, não é normal você ter problemas para dormir toda noite por um longo período de tempo. E eu vi ali que passou uma perguntinha se tem problema dormir muito. Dormir muito. Se você... Adolescente adora. Então, se você é bebê, se você é adolescente, isso é normal, tá? Por causa da taxa hormonal. Os bebês e adolescentes, eles têm hormônios aumentados e diminuídos por causa da etapa de desenvolvimento que eles se encontram. E isso ocasiona uma maior sonolência. Então não é que os adolescentes são preguiçosos. Eles têm uma taxa hormonal diferente. Exato. Então se você é adulto, já passou pela puberdade e você dorme muito, talvez você tenha algum probleminha hormonal, tá? Não é normal dormir o dia inteiro. Então procure ajuda profissional, né? Para verificar alguma coisa. Lembrando, nós somos um carro, acender uma luzinha, a gente precisa descobrir o que está dando errado. Exatamente. O nosso corpo é muito legal, porque ele nos dá dicas, né? Se algo não está indo bem. Se você dorme muito, se você não dorme nada, não tem equilíbrio. Se não tem equilíbrio, alguma coisa está errada. Verdade. A dona Fátima falou que sempre toma um chazinho após o jantar. Chá verde é, depois da água, a melhor coisa que nós podemos tomar. É muito saudável. Sabe as vós geralmente falam, né? Isso aqui é bom para tudo. É o chá verde. É bom para tudo que você possa imaginar. É muito saudável. É uma coisa que você pode tomar quente, gelado, durante o dia todo. Não vai te atrapalhar para dormir, não vai te atrapalhar em nada. Que ótimo. Fica as dicas aí, então, para o sono. Se nenhuma dessas que você já fez não deu certo, procure uma ajuda profissional. E tem outra coisa que você falou do sono, queria que a gente voltasse lá, a questão da gente estabelecer bons vínculos sociais. Isso é essencial para a gente manter uma vida mais saudável, né, Gabi? Com certeza. Em todas as áreas, né? A pessoa que ela tem bons amigos, ela vai bem em tudo, né? Nós somos relacionais. Quando Deus viu que não era bom para o homem estar só, ele veio com a ajudadora, né? Então nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que estejam ao nosso lado, né? A gente comentou lá sobre a reeducação alimentar. É muito difícil numa casa com 5, 6 pessoas. Eu não sou profissional, gente. Dá pra perceber, né? É muito difícil uma pessoa mudar tudo. Sim. Agora, se uma pessoa se junta com outra, fica mais forte. Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais... você fica mais motivado, né? Por exemplo, eu e a minha mãe. Mãe, vamos diminuir o açúcar essa semana. Nós ajudamos uma outra. Nós colaboramos não uma com a outra. Não tem os sabotadores que chegam com bolo sem Daí não dá. Às vezes isso acontece.
A gente A minha pode família tá deixar. rindo que eu tô derrubando o celular, gente. Ajuda. Mas é isso, você precisa de amigos para te motivar, para te manter na linha, ou às vezes, errei, comi doce no dia que não era para comer. Tá bom, hoje passa, mas Sim. amanhã a gente tá firme e forte de novo. É verdade. E é igual você falou, os vínculos sociais é para todas as áreas, né? Para nossa Uhum. vida. Quando a gente não está bem na nossa reeducação alimentar, quando a gente não está bem emocionalmente, a gente tem alguém para compartilhar, né? Então é importante você estar rodeado de pessoas que vão às vezes te estimular, né, que vão te impulsionar. Aqui mesmo em casa, o Lincoln começou pedalando. Aí eu fiquei com medo por causa da hérnia, pensando assim, será que eu vou dar conta? E é assim, eu fiz o teste. Eu acho que o interessante é a gente colocar esses desafios e falar, vamos lá, vamos ver se vai dar certo isso. Porque Uhum. às vezes na hora de escolher uma atividade, né, uma atividade física, a gente fica assim, ah, será que vai dar certo? Eu vou me adaptar. Isso só vai saber se você fizer, né? Então, na hora de você procurar também uma atividade, procure alguém para fazer junto com você, vai te estimular, vai te dar um gás a mais, né, para você continuar a viver mais saudável. É, eu coloquei isso nas minhas dicas, né? Sim, Então, a gente falou um pouquinho sobre tudo, mas o que fazer? Como mudar? sim. Primeiro, já comentamos, comece aos poucos. Quem muito almeja acaba não conseguindo atingir, fica desmotivado e desiste. Comentamos sobre a maratona. Nunca corri. O meu primeiro foco, meu primeiro objetivo não pode ser correr uma maratona. Você precisa estabelecer metas realistas e que te ajudem, que te motivem, que você possa medir e alcançar. Alcançáveis. Eu estou fazendo um curso de flexibilidade, de alta performance. E é muito engraçado, porque nós trabalhamos muito a questão do mindset. Então, eu tenho que estabelecer uma frase que é relacionada ao meu objetivo. Então, o meu objetivo, não sei se vocês sabem o que é um grand GT, mas é um salto na dança que as tuas duas pernas ficam esticadas assim. Então, as minhas duas pernas vão estar assim, muito retas. Esse é o meu objetivo. Porém, isso é para daqui a algum tempo. E eu tenho um planejamento semanal que eu tenho que colar num lugar de visibilidade. Visível. Todo dia eu faço o meu exercício, eu vou lá e eu marco um X. Dia 1, feito. E cada dia que eu vou marcar o X e eu vejo tudo que eu já fiz, eu falo, caramba, eu tô indo longe, eu consegui, eu tô me movimentando, eu comecei, eu ainda tenho uma jornada, mas eu já tô mais perto do que ontem. E isso te ajuda a manter o foco, né? Quando você Com visualiza. certeza. Foco e motivação, né? O próximo pontinho que eu coloquei aqui, estabelecer metas atingíveis, né? Eu sei que eu consigo realizar esse salto. Então, é algo que eu posso ter como meta. Sim. Eu sei que eu não consigo, sem um treinamento muito bom, correr uma maratona. Então, eu não vou estabelecer isso como uma meta para mim. Sim. Né? E, ó que engraçado, a gente já falou sobre tudo isso. Tenha um amigo para te apoiar. Verdade. Né? Sozinho, você corre mais rápido.
mas com alguém você vai mais longe. Mais longe. E é o objetivo, né? Você prosseguir, você caminhar nessa jornada para uma vida mais saudável. Isso. E chegar no seu objetivo e celebrar, né? Celebrar. Com certeza. E por isso que é importante a gente ter amigos com quem celebrar quando a gente chega aos nossos objetivos, né? É isso mesmo. Mais algum passo? Mais alguma dica assim mais prática? Olha, o que eu posso falar para vocês sobre atividade física? Né? Eu já dei a dica lá do YouTube. Sim. Mas é muito simples, né? Você pode fazer o quê? Pegar uma sequência de alongamento. Então, eu vou começar com alongamento 3 vezes por semana. E você vai fazer alongamento 3 vezes por semana. Eu vou fazer alongamento 3 vezes e 2 vezes uma aula de dança. Eu vou colocar lá no YouTube aula de Zumba. Sim. E vou fazer. Sim. Vou convidar minha filha para fazer junto. Vou colocar meu marido e vamos fazer uma aula de luta. Quem cansar primeiro, quem desistir lava a louça. Sabe? Coisa assim. Fica a dica aí. Fica mulher. a dica já. Eu vou fazer lá em casa com meu pai. Daqui a pouco ele já vai comentar ali, gente. Mas é isso. A única coisa que eu digo é tenham cuidado com as fontes que vocês vão utilizar, tá? Tanto para a questão de atividade física, tanto para alimentação saudável. Eu estudei por muito tempo, trabalhei com pesquisa, com ciência. Então, tudo que eu faço, eu procuro fazer com embasamento científico, tá? A ciência, ela existe por uma razão. E as pessoas dedicam a sua vida para estudar, fazer pesquisa e lançar os artigos na internet. Sim. Então, assim, se você quer fazer uma dieta mediterrânea, dá uma olhadinha lá na internet, mas não olha no G-Show, não olha no Fontes seguras, site de né? fofoca. Procura um artigo científico. E ali você vai saber se é uma boa ideia, se não é uma boa ideia. Tá? Não siga ideia de blogueiro, de youtuber, de pessoas que não estudaram, que não têm embasamento. A experiência, ela é maravilhosa. Porém, a teoria combinada com a prática é o excelente. É o que nós temos que buscar. Então, só presta atenção no tipo de fonte que você vai buscar para poder caminhar essa jornada da vida saudável. Verdade. E eu queria finalizar aqui com um tema que nas pesquisas eu achei interessante para a gente manter a nossa saúde em dia, que é o bom humor. Né? Não adianta a gente fazer uma reeducação, uma atividade física e mal-humorada, não é, Gabi? É isso. E, na verdade, às vezes, o mau humor, ele pode ser resolvido assim, com atividade física e com os alimentos corretos. Né? Sobre alimentação, eu acabei não falando, mas é muito óbvio também, gente. Tudo que é natural é bom. Verdura, fruta, legumes, tudo que vem da terra. Sim. E tudo que é processado foi criado pelo homem, por algum motivo. É muito gostoso, mas não é o tipo de combustível que você quer abastecer o seu carro todos os dias. Então, só presta atenção nisso. Verdade. Na pesquisa que eu fiz aqui, diz que sorrir traz benefícios. Eu achei interessante que quando sorrimos, nós movimentamos 12 músculos da face. Estica a pele, retarda rugas, níveis de cortisol e adrenalina e hormônios do estresse diminuem.
e o nosso cérebro passa a produzir a endorfina, né? Deixa a gente bem relaxado. Interessante, quem está aí mal-humorado, dê um sorriso que já faz as atividades necessárias para um dia, né? Então, rir pode também estar alinhado aí com viver saudável, né? Se torna um remédio, né? Que o nosso corpo tem, né? E o riso também, finalizando aqui, eleva a nossa autoestima. Essa É é uma isso. palavrinha que está alinhada também com viver saudável, né? A autoestima. Uhum. Muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer uma reeducação alimentar, de atividade física, porque emocionalmente, né? Quando a gente fala de autoestima, está ligado ao nosso emocional, está lá embaixo. Então a gente não pode esquecer que a gente está atrelado a essas três áreas: corpo, alma e espírito. É isso Viver, mesmo. né? Viver uma vida saudável, a gente não pode estar desconectado dessas três áreas na nossa vida. Quer fazer as considerações finais? Antes, quem está aqui conosco na nossa live, hoje nós temos um sorteio especial Hum. de uma empresa que está deslanchando, que é a Pangeia, que tem pães saudáveis aí, geleias naturais. E hoje nós vamos sortear um pão, uma geleia, bem saboroso para você que está aqui conosco na live hoje. No final a gente vai fazer esse sorteio. Pode falar as considerações, o que... Muito simples. Se você não lembrar tudo que a gente falou aqui hoje, lembre de uma palavra: equilíbrio. Isso. Ele vai te ligar a tudo que foi falado. Tudo que você precisa no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Equilíbrio. E eu quero agradecer as minhas amigas que entraram na live, a minha família. Tem até uma amiga americana, gente. Ela não tá Olha. entendendo nada, mas ela tá aqui. Ela até escreveu alguma coisa em português ali. Então, Mariah, thank you. I love you. Olha, tá vendo, gente? Conexão, a importância dos vínculos sociais. Nós vamos fazer esse sorteio, acho que de uma forma diferente, Gabi. O que você acha? Quem escrever a melhor frase? O que você acha? Nos comentários abaixo do vídeo. Legal. Aí Né? as duas melhores levam. Isso. Tá bom? Então vamos ver. Eu vou salvar esse vídeo no meu IGTV. Você que está aí conosco, conectado, escreva uma frase nos comentários abaixo desse vídeo que vai ficar salvo e a gente vai sortear e entregar para você. A Pangeia é uma empresa aí, ó, que eles escreveram trabalho sem açúcar e sem conservantes. Depois entra no Instagram deles, a gente agradece a parceria deles hoje. E eu agradeço, Gabi, pelo seu tempo. Que maravilha que foi essa tarde de conhecimento, de dicas, de desafios para nós. E você poderia fazer uma oração antes da gente terminar? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Se você precisa de indicação de um personal trainer ou você quer conversar mais sobre atividade física, manda uma mensagem. Eu sou formada, Isso. eu tenho pessoas de confiança, a Cássia que está aí na live, eu posso indicar para você. E também nas outras áreas, alimentação, na psicologia. Se tiverem dúvidas, pode perguntar. Pastora Marina também é maravilhosa. Claro. Então, se vocês precisarem, conversem com ela. Tá? Se Muito acabar, obrigada. acho que a gente vai encerrar isso aqui, Gabi. Eu vou abrir outra, que falta 50 segundos. Ixi, A gente abre outra e ela fecha com a oração. só para oração. Tá bom? Então, nesse vídeo aqui que vai ficar salvo, faça o seu comentário e aí a melhor frase, a gente vai entregar o pão e a geleia do Pangeia. As duas, né? Isso. Então tá bom. Gente, obrigado, viu? Compartilhem depois esse vídeo com suas amigas. Se não participaram conosco ao vivo, vai ficar salvo aqui, tá?
Grande abraço para vocês. Obrigada. A gente vai abrir para oração.